Estamos aqui hoje no YouModcast, no quadro Olhares da Moda. Seremos duas hostas, eu, Fernanda Feijó, e a Jussara Romão. O Olhares da Moda é um espaço de pessoas e cases da atualidade, seus olhares, suas lentes e sua forma de ver o mundo. Estamos aqui hoje, o nosso convidado é o Kairê, das lojas Renner. O Kairê é consultor de inovação 3D, contemplado na edição de 2020 na lista da Forbes Under 30 e indicado pela JQ Brasil como um dos 10 nomes que constroem o futuro das tendências nessa década. Bem-vindo, Kairê. O Kairê respira moda, inovação, tecnologia. É um prazer te ter aqui. Obrigado. E aí, acho que nada melhor, né, do que o Kairê mesmo para falar pra gente sobre ele. Então, Kairê, quem é o Kairê? Acho que vamos começar assim. Nossa, que pergunta difícil. Bom, eu sou uma pessoa que adora diversos assuntos diferentes, gosto de desbravar e solucionar problemas complexos. Também sou namorado da Júlia, uma pessoa maravilhosa. E tô aqui para poder contribuir, pra gente poder bater um papo bem legal sobre um pouquinho de tecnologia e o futuro da moda. Nossa, e tecnologia é uma coisa muito difícil para a maioria das pessoas. Então, eu queria saber qual é o teu trabalho nas lojas Renner, por onde começa isso? Bom, atualmente eu trabalho no setor de inovação de produto e eu fico mais responsável assim, em ajudar a olhar os horizontes do futuro para a moda. Então, para onde que a gente pode pensar, para onde a moda vai para daqui 10 anos, ou como que a gente pode estar preparado, quais são os cenários dos futuros possíveis. Então, sou essa pessoa que fica meio que imaginando e ajudando a gente a entender isso e encontrar qual caminho se navegar, para onde ir, mais nesse sentido. Coisa boa saber que as empresas estão pensando com esse olhar, né? Eu acho muito importante. E aí, como começou? Como entrou a moda na tua vida, assim, digital? Sim, mas na época da faculdade, assim, eu estudei primeiro publicidade e propaganda, acabei não concluindo o curso, mas na minha universidade a gente tinha algumas experiências de pegar cases reais de clientes e tentar criar uma campanha de publicidade. E alguns desses clientes que apareciam para mim, eram do setor de moda. Então eu comecei a me relacionar ali, comecei a entender um pouco mais do mercado, me interessar. Mas foi muito mais pra frente, onde essa conexão realmente aconteceu. Acaba que, mais ou menos em 2015, muitas empresas de tecnologias iam na minha universidade para ensinar alguma coisa diferente pra gente. O nome da faculdade era Zumbi dos Palmares, ela mais voltada da educação para a comunidade preta e tudo mais, né? Então tinha muitas ações afirmativas lá dentro. E teve uma ação específica do Google, que eles ensinaram a criar os anúncios nas redes sociais, era muito novo naquela época, nem se falava de marketing digital. E eu comecei a gostar tanto disso que eu comecei a aplicar esses anúncios, essa maneira da gente divulgar uma empresa em projetos pessoais. Eu gostava muito de balada, festa, e eu bombava, assim, sabe? Eu fazia divulgação nas redes sociais usando os anúncios. Então eu acabo me tornando talento em 2015 do Google. E aí eles foram passando para mim algumas contas de empresas reais, assim, para eu ter um portfólio para eu ir trabalhando, desenvolvendo e apoiando essas empresas a se posicionarem, ficar em primeiro lugar no Google, assim. E acabou que grande parte dessas empresas eram empresas de moda, assim, nenhuma empresa gigantesca. Mas loja que queria chegar e falava, Kairê, olha, a gente quer ficar posicionado em primeiro lugar quando a pessoa procura, sei lá, cropped, né? E aí eu desenvolvi essas estratégias de marketing. Só que eu sempre fui meio nerdzão nesse assunto, então eu pensava, se a gente quer abrir uma loja virtual, se o cliente quer ficar em primeiro lugar, ele tem que entender essa ferramenta como se fosse abrir uma loja física. Então pensa que a gente está no Brás, né? No Brás tem a rua principal e, obviamente, quem está em primeiro lugar nessa rua acaba recebendo mais visitas, né? Então, ficar em primeiro lugar no Google, essa é a importância, né? Da gente conseguir essas primeiras visitas. Só que você entrar e ser bagunçado a loja, pô, a pessoa
às vezes nem entra, às vezes não entra e já vai sair. Então é bom a gente pensar em que experiência a gente quer propor nessa loja. E a mesma coisa para o digital. Então, as lojas, elas precisam ter uma atratividade, tem que ter um pensar, assim, de como a gente estrutura isso. Então, para chegar também nessa experiência, é muito importante colocar o cliente no centro, muito importante a gente conseguir entender o que o cliente quer, para saber, né, organizar. Então, eu ia muito em lojas de varejo, então essas marcas de moda atendiam adolescentes. Então, eu pegava um grupo de adolescentes, iam no shopping, aí entendia a jornada de compra deles, e aí eu comecei a ter umas sacadas, assim, pelo comportamento deles. Então, as meninas não iam no setor feminino, iam no setor masculino. Aí eu falava, mas por que você tá indo no masculino? Aí elas, ai, cara, que feminino é estereotipado e tal, né? E aí eles pegavam um moletom, jogavam na mesa, assim, aí falavam, a gente pode cortar aqui, fazer tal coisa. Eu falei, não, porque você tá querendo destruir essa peça? Que eu não entendia nada de moda, né? Uhum. Aí elas falavam, não, isso aqui é do it yourself, do it yourself. Aí eu fui pesquisar, aí peguei algumas tendências, eu vi que tava tendo um boom dessa mudança, né? Dos jovens quererem ter sua própria identidade. Que ano foi isso? Isso foi em 2015, 2016, assim. Então eu comecei a apresentar o projeto para os clientes. Falei, olha, ofereça a possibilidade de você customizar seu produto no e-commerce. Que tenha, sei lá, um moletom que a pessoa pode brincar de virar cropped, de virar alguma coisa. Porque aí você está entregando o que o cliente quer. E outro ponto muito importante também que eu percebi é que essas meninas tinham dificuldade na hora de encontrar o tamanho ideal. Uhum. Porque é gordinho, ou porque é muito magro, ou porque tem um braço comprido. Enfim, cada um tem sua particularidade do corpo. E para elas era muito difícil entender isso, e era uma experiência negativa, porque se a gente for pegar essas gerações novas, elas estão acostumadas com as redes sociais, algoritmos que personalizam tudo para elas. E aí você chega na moda e não é, tipo, personalizado para mim. Então eu apresentei isso também. Além de você ofertar essa customização, faça com que o produto seja para o corpo do cliente. Então, obviamente o pessoal falava, os clientes falavam, não dá, é difícil demais, etc. Mas depois, mais para frente, eu fui tentar desenvolver um projeto para tentar, sei lá, encontrar uma solução para isso. Acho que isso é muito legal, né, Kairê? Eu até tive o prazer de trabalhar com o Kairê e acho que esse seria um trabalho, algo legal de se contar, né? Acho que foi um trabalho feito muito em cima de modelagem e tecnologia. E acho que o resultado desse trabalho acabou sendo muito importante, inclusive, para essa questão, né, dos corpos brasileiros, dessa pluralidade, né, de diversidade. Então, acho que conta um pouquinho pra gente desse trabalho, dos avatares, de como foi desenvolvido esse trabalho. Sim. Então, pulando bastante no tempo, né, isso foi das ideias. Depois eu comecei a pensar num projeto, que poderia ser uma startup, foram 5 anos de desenvolvimento, onde eu fui entender quais são as complexidades para fazer esse produto customizado e encontrei 3 grandes desafios, que aí a gente se conectou com a Renner. O primeiro desafio para entregar um produto tão customizado era a parte da retirada de medidas. Uhum. Então, hoje a gente tem a fita métrica, que se você quiser realmente fazer um produto customizado, tem que tirar várias medidas. E a minha professora me apresentou isso, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, mas é difícil e tudo mais. Mas eu fui andando em indústrias diferentes, então fui para o metal mecânico, arquitetura, em eventos assim que falavam sobre o futuro da indústria, o que tinha de tecnologia. E todas essas indústrias tinham uma tecnologia em comum, que era o escaneamento. Então, no automotivo, os designers desenham lá o protótipo na massinha, no clay, aí eles escaneiam, passam para o computador e termina o projeto. Arquitetura, tem essa sala aqui, vou escanear a sala, depois eu projeto os móveis para o cliente ver. Nos jogos, em vez de eu ter que criar um Neymar pro jogo, Neymar, vem cá, eu escaneio o seu corpo e coloco no jogo. Então eu investi num scanner, que é um dinheiro que eu tinha conseguido, e testei, assim, vou escanear um corpo de uma pessoa. E aí funcionou. E aí transforma. Então, em vez da gente olhar só um pedaço do corpo, um grupo de pedaços de corpo, a gente tem o corpo do cliente em 3D, com toda a sua forma e particularidade do biótipo. Depois tinha a modelagem, porque processo mais tradicional, você vai para o papel, né? Você tem que pegar as medidas, passar para o papel.
E aí era demorado também. Eu sou aquela pessoa que fica com dor nas costas, né? Muita dor nas costas, tentando fazer. E acho que tem um ponto importante nisso, né, Kaire, que a gente também não tinha, né, a tabela padrão no Brasil, Sim, né, dos corpos, assim. Então, isso acho que isso dificuldade é no uma Brasil, dificuldade quando a gente pensa, né, para o cliente conseguir se encontrar, principalmente no digital, é uma dificuldade, né? Então, acho que esse é um ponto importante Muito. também para ressaltar. E aí eu encontrei softwares de desenvolvimento de roupa para personagem de filmes como da Disney e tudo mais. E aí era conectar. Então tá, se eu consigo ter um software que eu crio roupa digital, se eu pegar esse corpo do cliente, jogar nesse software e criar a roupa ali. Então eu vou evitar um processo físico que pode ser que demore. Aí eu testei, peguei os princípios comuns de modelagem que a gente usa no papel mesmo, nesse software, e aí funcionou. Eu criei uma As roupinha. medidas de uma costureira. Exato. Ok. E aí faltou a parte de confecção. Então, a gente tá falando de produtos muito personalizados. E o processo produtivo é escala, né? Que aí é o PMG que a gente fala. O fornecedor compra um rolo. Se for para confecção, ele quer que você compre uma quantidade fechada dos tamanhos. E aí eu fiz uma pós-graduação no Senai CETIC, Indústria 4.0, que aí já é, né, a tecnologia na indústria para a gente conseguir fazer várias transformações. E aí eu fiz um TCC junto com o apoio de muitas pessoas legais assim, da indústria para pensar como viabilizar esse processo produtivo. Aí essa startup, mas em 2018, 2019, eu já tinha validado, funcionou e veio a pandemia. Que eu tinha investido tudo, mas fechou tudo. Mas aí veio essa conexão com a Renner muito legal. Porque a Renner olhou e falou, olha... Como que a Renner te conheceu? Via essa pós-graduação. Ok. E aí a minha ex-gestora, mas a Janete, ela tava lá também. E ela tava procurando coisas legais para fazer, os desafios que ela tinha na parte do departamento técnico de produto, né? Que é a modelagem. E aí a gente se uniu no início num projeto das normas de tamanhos, né, da BNT, que a Renner estava investindo bastante. Porque não tinha norma antes, né? Fê, a gente... era cada loja tinha o seu padrão de P, tinha o seu padrão de M, e a Renner foi liderando bastante, assim, na iniciativa, né, de estar nas reuniões, de apoiar, informar, dar informações para ajudar a criar essa norma nacional para ajudar os clientes, né? E aí a Janete falou, Care, olha só, tá tendo essa reunião da BNT, você tem esse trabalho de escaneamento corporal, e acho que a gente olhar pro corpo durante essas reuniões pode ser que ajude. Então eu fui em algumas reuniões lá, eu levava o computador, e aí eu já tinha vários corpos reais escaneados, aí o pessoal ficava discutindo, qual será o tamanho do busto do M, qual será o quadril. Aí eu chegava, aparecia o corpo, eu colocava a medida que o pessoal achava que era, eles viam na hora e falaram, não, mas não é assim. E aí apoiou muito nesse desenvolvimento. E a gente acabou expandindo depois, a gente ficou pensando, tá, agora que a gente ajudou na norma, como que a gente revisita os nossos padrões de tamanho e como que a gente pode resolver um outro desafio dentro da companhia, que é dos fornecedores conseguirem ter mais assertividade na hora de definir fazer as peças pilotos, né? Mas é outro assunto, mas a gente se conectou muito aqui, né, nessa etapa com a Renner. Igual a boca a gente deu match, namorou um tempo e eu fui pra empresa para conseguir apoiar. Mas não tem nada de linear aqui, né? Tipo, não estudei moda, eu vim de outro mercado e vi uma oportunidade do mercado, necessidades dos clientes e fui tentar resolver, assim, né? Mas esse olhar externo, né, exatamente por você não fazer parte do setor, eu acho que aí que rolam as coisas. Porque você vai muito limpo, né? Sem menor regra. E, ao contrário, você fez todo o processo exatamente. Você acompanhou uma garotada nas compras, observou o comportamento, perguntou para eles por que aquilo. Quer dizer, então você foi muito na forma correta, né? O jeito certo de fazer as coisas. Perfeito. Sim. Melhor ainda. É importante, assim, quando a gente pensa como inovar, né? Como fazer coisas diferentes.
é muito importante a gente pensar que às vezes é muito difícil a gente conseguir enxergar, porque a gente fica convivendo sempre no mesmo ambiente. E concorda que, às vezes, a gente tá em ambientes que já tantas pessoas já estiveram lá, tantas pessoas já pensaram, que não tem muito o que fazer. E aí é muito importante a gente conseguir ir para esses outros universos, esses outros mundos, né? Então, navegar, tipo, o que a engenharia tá fazendo? O pessoal da arquitetura tá fazendo? Isso já vai ajudar muito pra gente olhar e falar, cara, acho que aquele meu desafio, aquilo ali se conecta, então é muito importante, sabe, sair das nossas bolhazinhas e entrar nas outras bolhazinhas. Isso é o maior ensinamento. E, Kaire, acho que muito do que tu está falando, justamente de sair um pouco, né, do ambiente, eu acho que uma comunidade com a qual tu participa bastante, que eu sei também, é a questão dos gamers, né, assim, então, e que também foi feito já um trabalho, eu sei que tu trabalha bastante com isso, acho que fala um pouco também sobre isso, né, porque acho que é um avanço grande também, né, de algumas ações. Sim, o mercado gamer, assim, ele é muito interessante, porque às vezes a gente fica vendo lá os filhos, os sobrinhos, os irmãos jogando e com aquelas vozinhas chatas e não se conecta, mas o que é legal é que eles são uma geração nativas digitais, assim, eles já nasceram com digital na mente e no dedo, tanto que antigamente as crianças brincavam na rua, depois teve os condomínios, brinca no condomínio, e agora, às vezes os condomínios têm um setor lá de brincadeira, não tem ninguém, porque eles estão se relacionando dentro dos jogos, então o parquinho deles se tornaram aqueles jogos. E tem comportamentos muito interessantes, assim, de que é um jogo de tiro, de conquistar a área do outro, e você vai, assim, na parte de que tem mais mato escondido, tem um grupo que só foi ali conversar, falar do dia e tudo mais. E é muito importante olhar esse comportamento, porque é justamente essa nova geração que está por vir, né? Então, como a gente começa a ficar preparado para essa geração que já é acostumada num relacionamento totalmente digital, não tão físico, né? E aí é importante entender esses comportamentos desse universo pra gente se preparar. Então a gente, a partir desse olhar dos gamers, que são quem tá trazendo esse ambiente mais digitalizado, a gente desenvolveu bastante ação, assim, acho que 2020, 2021, de como a gente pode trazer essas tecnologias digitais e fazer experimentos pro agora, fazer esses experimentos de conexão, né, a gente chama de digital, né, do mundo físico, que a gente já conhece com o digital. Então a gente investiu em iniciativas diversas, tecnologias com palavras difíceis, né? Como realidade aumentada, realidade virtual, realidade expandida, para conseguir experimentar como é que a gente começa a se preparar para esses novos públicos que estão tão acostumados com bens digitais e não físicos, assim, experiências digitais e não físicas. E se a gente fala hoje, né, até as crianças hoje, muitos estão menos preocupados com comprar com roupa nas lojas e sim preocupados em comprar skins, né, para os jogos, assim. Então, realmente a gente precisa estar, né, na moda, olhando para esse novo consumidor. Super interessante, e de como a gente conecta, né, com essa nova geração. Porque acaba que a moda, ela é uma forma de expressão, né? Então, extremamente importante. Então, onde a gente está se relacionando, não tem como escapar da moda. Por isso que acho que é tão importante a moda ficar antenada nesses ambientes, né? Porque ela é extremamente importante para um convívio social, mesmo que digital, né? Então, tá olhando para isso, tá fazendo experimentos, é fundamental, assim, né? Eu vejo, só para dar um exemplo aqui, minha neta com 9 anos, ela adora os jogos, está sempre ali, né, no tablet dela. E ela era uma menina que adorava cor-de-rosa. Hoje ela não pode mais ver cor-de-rosa na frente dela. E, de repente, ela começou a aparecer. Não, eu quero uma camiseta. A camiseta não é mais da idade dela. A camiseta já é de uma menina mais velha.
né, com as bandas de heavy metal, e enfim. Então, as camisetas são maiores, aí ela já trocou a calça, a legging que ela usava por uma calça mais esportista, mais skatista. Então, você vai vendo, em casa a gente vai vendo a transformação da garotada e os gostos, né? Então, elas estão saindo já do espaço infantil e partindo para o espaço de meninas mais velhas. Né? É um atento, né, que as marcas devem ter também. Né? Pensei assim também, se a gente sabe, a gente vê essa nova geração se relacionando tanto no digital, quem é que faz essas roupas que eles vão se expressar lá dentro? É importante pensar dessa forma também. Eles estão se relacionando lá, quem tá vestindo, quem é que constrói isso, é isso. E a gente sabe que é uma mudança gradual, né? Quando a gente certeza. fala assim, né? O quanto o mercado e o próprio consumidor, ele tá aberto a isso. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente já tá vendo alguns movimentos, né? Acho que a Renner foi pioneira em algumas coisas. A gente vê alguns também. Depois queria que tu falasse um pouco do que tu tá vendo fora. Mas a gente estava comentando um pouco mais cedo aqui, né? Que a gente tinha, né, quando a gente começou com a moda, tinha todas as semanas de moda, que continuam as semanas internacionais, as semanas de moda nacional, São Paulo Fashion Week. Mas que agora a gente também está tendo a semana de moda digital, né? A gente, a Brief, até a gente estava comentando sobre o desfile. Acho que seria legal também de falar um pouco, né, disso. Acho que é uma inovação quando a gente pensa em essa mudança, né? Sim. A Brief é a Oli, que é a dona, a Oli Melchior, ela pode falar bem melhor do que eu, mas é uma semana de moda que une tecnologia e moda, porque ela sentia esse distanciamento, né, há alguns anos atrás, assim, né, tecnologia fica lá, a moda fica aqui, mas na verdade as coisas deviam se conectar, né, até porque a moda mostra o futuro, as tendências. Então ela resolveu criar essa semana de moda, onde a gente consiga fazer experiências e conectar esses dois universos. E na edição do ano passado, a gente está em 2023, né? Qual a edição? Quantas edições já aconteceram? Eu não sei quantas edições já aconteceram, eu sei que a gente patrocinou a do ano passado, a do 2022, né? Se eu não me engano. Eu sou doido assim com data. Mas isso é detalhe. Mas a gente fez um patrocínio bem grande, acreditando bastante nesse cenário. E a gente construiu algumas experiências bem legais, né? Então, a gente fez um desfile totalmente digital para justamente ter essa experiência, como é que a gente pode comunicar os nossos produtos usando esses universos digitais, porque a partir do momento que a gente está no digital, muitas barreiras são quebradas, né? Então, a gente consegue colocar um cenário completamente diferente, a gente consegue fazer uma comunicação completamente diferente, né? A gente também apoiou diversos criadores pequenos que já são desse universo. A gente fez um concurso, apresentou as artes deles lá, que foi bem bacana, teve um engajamento bem interessante. Mas também, na Renner, a gente tem sempre essa modo de trabalhar de não ir totalmente pro novo, assim, desfreado, né? É importante a gente conseguir unir o que existe agora com o novo, até para apoiar a educação dos nossos clientes a se relacionar com essas tecnologias, né? Então a gente também sempre faz algum tipo de iniciativa que a gente fala que é digital, que une as duas coisas. Então na BRI a gente fez um desfile que ficou, tipo, icônico, que era um desfile físico, onde as modelos estão lá andando, tudo mais, e quando as pessoas menos esperam, essa modelo passa atrás de um telão, e aí tem uma ação de arte, assim, digital, que expande a forma que você olha esse look. Ele se transforma em alguma outra coisa diferente, digital, depois ele volta e a modelo continua andando. Então, esses são os cuidados importantes, né? Legal, a gente se desafia com o novo, com o digital, vai lá para um universo totalmente digitalizado, mas também a gente consegue fazer essa conexão como existe agora, né? Para que a gente entenda essas tecnologias, pra gente não tomar um susto também, meu Deus, agora tudo é digital, né? Então a gente vem se relacionando e apoiando esse tipo de iniciativa como o da Oli, porque eu acho que são esses experimentos que vão construir esses futuros, né? São
esses criadores, a gente está apoiando essas transformações, porque senão tudo fica sempre igual, né? Sempre Nesse evento acontecem palestras, acontecem exposições, o que acontece lá, além dos desfiles digitais? Tem muita palestra, muito conteúdo de diversos assuntos possíveis do que se trata esse universo digital. Então, tem pessoas que gostam desse futuro de coleções digitais, que é uma das coisas que a gente pode falar aqui também, que é como que a gente digitaliza o produto, que a gente faz bastante na Renner, mas tem artistas que trabalham com isso, estudam isso, que simplesmente vão nesse espaço e ensinam as pessoas, fazer uma roupa 3D para ajudar o seu negócio, dessa forma que é assim que se transforma. Muitas informações de como que a gente pode usar realidades aumentadas, tecnologia com moda, então o pessoal explica muito. Tem museus digitais que os artistas fazem, tem muitas experiências de diversas formas que a gente pode imaginar com moda, não só moda roupa, assim, acessórios que são apresentados lá. Então é uma misturinha de tudo. Tem produtos que são vendidos, então é uma misturinha de tudo que você vai respirar tecnologia e moda em todo sentido da moda, com assuntos e palestras, e sair oxigenado aí com ideias. Qual é o público? Geral, assim. Mas eu tô te perguntando de propósito, porque eu queria saber o quanto de marcas de moda não digitais, né? Marcas tradicionais estão lá. Então, aí que é interessante. Ou buscando por conhecimento ou mostrando seu desenvolvimento como a Renner. Nós fomos a principal empresa a patrocinar a BRFW nos últimos anos, mas com investimento total, assim, na iniciativa. Então, ano passado a gente patrocinou o evento todo. E tem muito mais participação de criadores do que marcas grandes. Então, algumas a gente sabe que participou, olhou, deu uma sondada, né, para entender o que se trata. Desse ano tem outras marcas que estão patrocinando, apoiando. Eu acho que isso é legal, né? Acho que quando se trata do novo, a gente sabe que dá um medo novo, né? Enquanto não tem alguma empresa grande que fale, a gente coloca valor naquilo, fica muito tímido. É difícil, né, de acontecer. É muito difícil. Então a gente fez um patrocínio, a gente falou, olha, a gente aposta nisso, a gente acredita, o que contribuiu muito para esses micros, porque tudo que é novo é sempre a galera nova, são essas pessoas que acreditam e apoiam, né, que constroem. A gente falou, vamos participar, vamos trazer algumas experiências legais, mas a gente tá viabilizando que essa galera mostre seu trabalho. E isso abriu portas, né? Então, desse ano, dos próximos anos, com certeza, outras pessoas, outras empresas do mercado vão apoiar. E essa é a ideia, né? Não é se a gente dominar. Não, agora só a Renner vai fazer e patrocinar todos os anos. Não, a gente mostrou ali um cenário de futuro e agora os nossos colegas de mercado também pegaram, tracionaram, estão apoiando. E assim a gente vai fazendo com que esse futuro aconteça, né? De como patrocina não só o evento, mas patrocina a inovação, né? Os criadores, e que a coisa realmente evolua. Aliás, eu li que a Renner é uma das empresas consideradas uma das grandes empresas de inovação. Né? Sim, a gente ganhou o prêmio, ficou em segundo lugar de varejo inovador, assim. Então, foi muito para essas iniciativas que a gente fez, assim, de apoiar esse futuro digital, né? Muito legal. E, Kairi, a gente estava falando, né? Acho que muito disso que a gente falou são ações externas, né? Ações para os clientes, né? Algumas coisas assim, não digo de marketing, mas ações para fora, né? E aí a gente tu comentaste agora há pouco da questão das coleções digitais. Como está sendo esse trabalho interno, né? Para realmente colocar tecnologia no processo para melhorar, né? Todas as entregas e o que isso acaba impactando no cliente também, no cliente final. Esse assunto muito legal, porque quando a gente fala sobre moda digital, essas tecnologias imersivas, às vezes fica difícil entender e fica difícil também a gente olhar e falar, tá, onde isso é business, né? Que, querendo ou não, a gente trabalha numa indústria, a gente tem que ganhar dinheiro, né? Tem que manter um negócio vivo, né? E o olhar interno é o que explica essas ações. Então, explicando bem rápido, eu vou explicar rápido, depois vamos fazer um processo aqui para entender as justificativas, mas rapidamente, coleções digitais é a gente conseguir prototipar
os produtos no computador. Fazer esses computadores não, fazer essas roupas digitais. Mas qual o motivo de fazer isso? Por que a gente faz essas roupas no digital? É porque é legal, porque é bonito? Na verdade, não. Ou para fazer uma comunicação como essa? Sim e não, mas principalmente não. A ideia é que a gente... ela é uma ferramenta de transformação digital. Então eu sei que alguns anos atrás estavam falando muito, transformação digital, nossas empresas precisam fazer essas transformações digitais, essas mudanças, e-commerce, tá preparados. Então, a Renner, ela veio olhando para o futuro e acelerando bastante, principalmente durante a pandemia, para conseguir estar preparado para esses futuros digitais. E qual a importância de a gente estar preparado para um futuro digital? Porque, como que a gente faz para estar mais eficiente? Né? Como a gente faz para que o nosso negócio consiga ir evoluindo com os desafios que nós temos? Então, o Coleção Digital, o principal olhar para ele é, olhando para o nosso processo de desenvolvimento de produto, o que a gente pode fazer para trazer essa transformação digital e tornar um negócio mais eficiente? E quando a gente, de novo, faz esse exercício de olhar para as outras indústrias, a gente consegue, então, tangibilizar melhor essa ideia. O olhar de projetar um produto no computador, ele iniciou lá na época de 60, mais ou menos, 60, 70, principalmente na indústria automotiva e na indústria aeronáutica. Porque é mais ou menos a época que a gente estava querendo ir para a Lua, né? Fazendo todos os foguetes. Imagina projetar um foguete que custa... às vezes, bilhões. Fazer o protótipo, né? O protótipo. Aí você lança, explodiu. Não deu certo, vamos fazer outro. Mesma coisa pro carro. O carro é um projeto caro. E antigamente, você ia desenhar um Fusca, né? O projeto do Fusca era vários papéis manteigas, né? Que ia desenhando cada pedacinho do carro. A arquitetura também, para quem viveu essa época, era papel manteiga, aqueles projetos gigantescos e um time enorme para conseguir projetar. Então eles começaram a olhar, com a evolução do computador, começaram a olhar formas da gente criar esses projetos no computador. Então no começo eram linhas, eram só linhas ali que ajudava a desenhar o projeto. Então já não precisava do papel, fazia o projeto em linhas. Conforme o computador foi evoluindo, esses projetos foram ficando mais robustos. Então chegaram a projetar em 3D à frente do ônibus espacial, que eram peças que precisam ter mais resistência a calor. Então eles começaram a projetar isso no computador, começaram a simular, vamos colocar a temperatura e vamos colocar o tipo de material, vamos simular no computador para ver se ele aguenta. Imagina o quanto que eles economizaram, assim, bilhões de reais por usar essas tecnologias. E foram evoluindo, a chegar no ponto que, se eu quero fazer um projeto de um carro brasileiro, eu já simulo a suspensão no computador. Até simular a fábrica. Eu vou construir uma fábrica para aquele carro, então eu já simulo como essa fábrica vai funcionar, como os operários vão trabalhar para trazer a melhor eficiência. Olha o nível que chegaram de simulação conforme o computador foi melhorando. Então, o objetivo é como que a gente protótipa aqui no computador e é mais eficiente, mais assertivo e consegue olhar para isso e evitar tanto desperdício, evitar o custo do projeto final, porque a gente não está precisando de tantos protótipos. Isso são uma evolução de 60 anos. Se a gente olha para a moda, faz essa comparação, existe um atraso de 60 anos, porque a gente está ainda a realidade da maioria, né, do mercado são os moldes no papel. Já teve uma evolução boa em grande parte do mercado de usar esses softwares mais lineares, como Lecter, Audaces da vida, mas esse 3D, o prototipar a peça, não teve tanta evolução assim. Então, a proposta de coleções digitais, que a Renner veio sendo pioneira e até hoje, que iniciou aí em 2019, 2020, quando eu entrei, foi justamente nesse apoio de como a gente pode olhar para essas tecnologias 3Ds e olhar para a eficiência. Então, diminuir a quantidade desses protótipos que a gente faz, conseguir acertar melhor o produto para o cliente, porque quando a gente faz o produto em 3D, além da gente ter esse olhar estético,
a gente consegue colocar o corpo do nosso cliente ali, né? Lembra do que eu falei do projeto de escaneamento corporal? A Renner escaneou o corpo dos clientes, fez um grande estudo e desenvolvimento de avatares 3D. Então, quando a gente coloca no computador, a gente consegue ver se está apertando, se está confortável. Então, é um nível de simulação muito precisa para a gente conseguir ter essa eficiência e olhar melhor para o produto, né? E aí é uma particularidade, assim, que nós tivemos na Renner, de paciência e muito investimento, de fazer esse trabalho do 3D olhando justamente para a simulação. Como que a gente consegue olhar para o produto e confiar visualmente e fisicamente que ele está assertivo. E por que eu digo isso? Porque nesse movimento de coleções digitais, muitas empresas... e não falo nacional, tá? Eu falo assim, mundo. Porque como é muito novo, é literalmente exercícios do mundo de pessoas tentando caminhos diferentes. Eles olhavam só pro visual, sabe? Sem se preocupar com simulação e tal. Aí, o que adianta você adicionar um processo a mais só para ter a peça, olhar a peça em 3D, né? Então a gente investiu em tecnologia assim que a gente pega o tecido, coloca lá, ele consegue ver quanto que estica, quanto que cai. A gente traz esses dados para o computador e consegue simular. Então, a gente se dedicou muito num trabalho de pesquisa e desenvolvimento mesmo para chegar num nível de precisão legal. Hoje a gente está assim, entre os 5 principais assim, do mundo que trabalha dessa forma, né? O que é super importante, né? Porque, na realidade, é um movimento da empresa como um todo. Porque se tu pensa assim, um comprador, um estilista, que ele já quer ver seu produto logo, está acostumado a trabalhar daquela forma, ele confiar que o que ele está vendo digital vai vir da maneira como ele quer. É aí que eu queria entrar com uma pergunta. Acho que é uma mudança realmente de mindset de todos, né? Então, se realmente a empresa não tem essa veia de inovação... É difícil fazer acontecer, né? Que lindo, ótimo, mas nós estamos dentro da Renner. Aí, como acontece para os parceiros, né? Quem vai produzir essas peças? Como que isso é transmitido para eles? Porque a gente sabe, a Renner não é a Renner que vai produzir cada peça. Então, ela está fazendo um teste, está simulando, que é incrível. Mas como isso vai para a realidade de uma confecção, como que ela recebe, como que é esse processo? Basicamente, tem esse papel importante de desvendar essas tecnologias, esses futuros e fazer acontecer, que a gente veio trabalhando nos últimos 2 anos. E depois do entendimento é conseguir compartilhar com os nossos parceiros, os fornecedores, e viabilizar isso para eles, né? Porque a história é bem bonita, né? Nossa, vamos usar o 3D, mas aí tem computador, que é caro. Tem software, que é caro. Então, acho que a potência de uma grande companhia é conseguir chegar também com esses materiais básicos que precisam, que os fornecedores precisam. E uma equipe que é cara também, né? E negociar e falar, olha, a gente precisa fazer essa transformação. E apoiar os fornecedores nessa educação, né? Então, a companhia agora na gestão de inovação lá da Júlia Lora, do Akihito, que é gerente de coleções digitais, eles estão atuando fortemente para apoiar os fornecedores nessa transformação, com educação, com conseguir negociar o software para ficar mais acessível. É um trabalho árduo, mas necessário para a gente conseguir transformar, né? Então, acho que assim, a gente testa, a gente ajuda na negociação, mas também chega para o fornecedor e ajuda ele a passar por essa transformação, né? Acho que como tudo que é mudança, né? No momento que tu começa a ver resultado, tu começa a acreditar, né? Acho que é um processo lento. Acho que a inovação, principalmente os pioneiros, acabam passando, né, por um processo mais lento. Mas acho que quando começa a ver o resultado, eu imagino que também, acho que tem um ponto importante que de alguma forma é até mais sustentável e até mais ágil no momento que tu não precisa estar fazendo tantas amostras, que a gente sabe que hoje também é um ponto para quem trabalha com confecção e no varejo, sabe que hoje só o tempo de ir à amostra, não tá boa, volta à amostra, prova, vai de novo. Acho que esse tempo que o varejo em relação ao cliente, ele não tem mais, né? Então, acho que encurtar esse tempo é muito importante para acertar melhor as coleções.
E toda a questão da sustentabilidade que vem junto com isso, né? Então, e acho que no momento também que o fornecedor, acredito que no momento que o fornecedor começa também vai dar certo, que o comprador, que estilista começa a dar certo, começa a acreditar mais e apoiar, e outros vêm vindo junto, né? Assim como acho que outras empresas também, né, Kairi? Acho que isso é... Vocês já têm uma coleção com todo esse preparo no mercado? Já aconteceu isso? A gente lançou algumas coleções que justamente eram nossas etapas de testes e validações dessas tecnologias, né? Então, teve muita ação em 2021, 2022 de... de coleção de feminina, assim, que a gente criou em 3D. Aí, o que é legal, assim, que é a filosofia, assim, de digital first, né? O digital primeiro. Então, se a gente consegue criar um produto em 3D, todo outro passo de comunicação a gente consegue fazer em 3D. Então, como que é, assim? Tá, se a gente tem um vestido que foi construído em 3D, a gente consegue colocar isso no e-commerce, sem necessidade de ter um produto físico, né? Isso é bárbaro. Isso é incrível. Então, a gente foi desenvolvendo essas coleções, experimentando isso. Então, a gente colocava... Quer dizer, consegue fazer um teste de consumo, né? Sim, exatamente. E aí, fazendo esses desfiles e tudo mais. Então, a gente foi fazendo vários experimentos de várias ações legais. E aí, a gente começou a olhar, então, para as nossas marcas e pensar como que a gente vira isso para um negócio, né? Depois que a gente fez as experimentações. Então, a gente está atuando muito na nossa linha de feminino de esporte, que é o Get Over. Então, ela já está, grande parte delas já parte digitalmente esses produtos. Os fornecedores também já estão bem evoluídos nessa criação do 3D. E a gente está trabalhando com as categorias agora. Então, tudo que é camiseta, tudo que é mais com menos desafios agora para fazer essa transformação, a gente está já começando um projeto de digitalizar, assim. Acho que isso é muito legal, né? Como eu estava falando antes, porque acho que além de tu testar com o cliente, também tu tem a possibilidade de testar com o cliente. Que é a coisa mais importante. Exatamente, trazer o cliente para a decisão, né? Mas eu acho que a questão que eu falei também da sustentabilidade é muito legal, né, Kairi? Porque tu não tá fazendo amostra, necessariamente, já tem ali a camiseta, tu tem a base, aí tu coloca o produto, o cliente opina e tu não tem... Né? Exatamente. A gente viveu. Tomar a decisão, né? Olha, vamos fazer uma quantidade X desse paletó. Sim. Me lembro tanto do paletó pink. E é legal porque, né, esse produto criado, ele começa a ter menos rastro de carbono, né? Porque pensa assim, a gente já fez essa criação, né, que ajudou a diminuir a quantidade de amostras. Depois a gente coloca a roupa no e-commerce. Quando você produz sabendo que vai ter uma aceitação. Né? Exatamente. Aí, e-commerce é um outro, né, desafio, né? Porque você tem que pegar uma amostra só para e-commerce, aí tem que ter um caminhão que tem aqui administrativo, não sei o quê. A gente consegue apoiar com isso, com o digital. Se uma comunicação de uma coleção a gente consegue fazer em 3D, nossa, é viagem, muitas desafios físicos que o 3D ele te ajuda a facilitar, né? Agora você mexeu na minha área. Como é feio que é a minha área, né? São essas viagens, são essas fotos, são esses modelos. Sim. Como que isso é feito? Igualzinho ao mundo físico. A diferença é que tá no digital. É bem legal porque tem a gente tem uma avatar, né? Que chama Renata. Sim. Que ela é a nossa comunicadora de boas notícias. Então, ela é 100% 3D e usa os looks de 3D. E quando a gente pensa assim, eu preciso construir uma avatar, sei lá, uma modelo, passa na cabeça que às vezes é uma pessoazinha só trabalhando no computador, sei lá, fazendo o que seja no computador, criando essa modelo digital. Mas, na verdade, é muito mais complexo que isso, porque ela tem uma pele. E essa pele, a luz tem que bater naquela pele de uma forma que traga o realismo, mas que favoreça ela. Mas ela precisa de maquiagem. Mas ela que precisa de poses, expressões que passem uma mensagem que a gente quer passar. Aí tem um look. Então, basicamente, o time é composto o necessário fotógrafo, que tenha olhar,
da fotografia, que entende o mundo físico e como que a coisa funciona para não ficar parecendo uma boneca de videogame. Como tratamento de imagem no início. Com tratamento de... Lembra? Eu não sei. Não, você não lembra, você não vai lembrar. Não, sim, você era um garoto. Eu vi filme. Mas o eu acho tratamento de imagem no início eu peguei. Transformava os modelos em bonecas plastificadas. Então, um terror. Então, eu falo é igual ao mundo físico, porque é literalmente isso. Você tem que pensar no briefing como se fosse no mundo físico, tem que ter a visão do fotógrafo, tem que entender de lente, tem que entender de posição, tudo. Porque pensa bem, o digital, para ter uma aceitação, para ser realmente útil para as pessoas, ele tem que ser uma representação mais fiel possível do mundo físico. E quem é da arte sabe que para você fazer qualquer coisa, primeiro você tem que estudar o mundo físico. Você fazer um desenho, saber fazer o jogo de iluminação, sombra, você tem que... depois das aulas de arte, você vira aquela pessoa que olha para as coisas e não vê o mundo da mesma forma, né? Eu tô me lembrando agora de desenho animado, né? Porque o desenho animado, ele tem aquela sofisticação, né? Um personagem, hoje em dia, ele se movimenta como uma pessoa. Mas é feito por uma pessoa no início, né? Exato. Até chegar ali no desenho mesmo, né? No personagem. Então, uma produção de uma modelo digital, uma imagem de produto para colocar no e-commerce, um desfile digital, uma comunicação 3D. A única diferença que tem com o mundo físico é que você não precisa telar, você não precisa, né, toda a logística, porque o pensar, o conhecimento é exatamente o mesmo. Isso é feito tudo em estúdio? Tudo feito no computador. Sim, mas existe o fotógrafo, né? Com Como certeza. você mesmo disse. Existe. A modelo, enfim, né? Existe. Mas todo esse trabalho é feito num estúdio, eu tô querendo entender só. Sim. É um estúdio depois jogado no computador e aí se trabalha cenário, se trabalha... Basicamente assim, quando a gente pensa, vamos falar, sei lá, quero desenvolver uma modelo. Vamos pegar esse exemplo da modelo. Quero desenvolver uma modelo. Se a gente for desenvolver essa modelo da nossa cabeça de como deve ser, vai virar uma coisa horrível. Porque a gente tem que seguir algumas regras de precisão e tudo mais. Então, o que é o mais assertivo? Pego algumas referências de pessoas reais. Às vezes eu pego uma pessoa real e aí eu vou fazendo modificações para não virar uma coisa assustadora. Então, tem esse papel da modelo. Tem até uma discussão agora da greve, né, dos artistas, Sim. né? E tem ali, dentro da greve, o uso de inteligências artificiais, mas dessas tecnologias. Um desses pontos que está na greve é o que estava acontecendo. Os estúdios estavam escaneando essa tecnologia. Eu falei, escaneia o ator em 3D. E aí, esses atores que são mais de backstage, sei lá, tô num barzinho e tem as pessoas passando por trás. Os caras colocavam em 3D na cena, pagavam esse ator uma vez só e depois nunca mais. Então, eu tô trazendo esse exemplo só pra gente ver que, ainda assim, nessa indústria, por que o pessoal não simplesmente cria do zero uma pessoa? Que não funciona. Então, precisa sim ter a modelo, precisa ter a pessoa pra gente pegar como referência. Faz alguns ajustes necessários e aí tem o papel do modelo. Quando a gente pensa em poses e expressões também, a gente precisa se basear. Então, a gente precisa que o modelo ali, igual o desenho, né? Precisa que a pessoa faça essas poses. A gente vai ter um banco de dados de poses, banco de dados de expressões. Toda uma identidade, né, pra modelo, assim, acho que... Só ator vai conseguir expressar. Ele precisa ler um briefing e falar, tá, então essa personagem ela vai ter sorriso mais assim, porque traz os... Mesma coisa para todas as necessidades de que a gente precisa. Fotografia, tem que entender de lente, tem que entender de luz, tem que entender de mensagem, maquiagem. Então, o que a gente faz, então, nessa construção? Então, a gente parte de referências para construir essa modelo, depois a gente parte desses estudos de como se expressa as poses, e depois, quando vai para uma produção, fala, beleza, agora vamos colocar uma produção de foto. Então, tem que vir o briefing, falando como que é o ambiente, como que ela vai estar posada, etc. E aí vai ter os profissionais que vão atuar. Então, tem o que a gente chama de profissional generalista. O que é o profissional generalista? Ele vai pegar essa modelo, ela vai estar assim, tipo, num T, assim, toda peladona. E aí, com a referência do fotógrafo, às vezes até um fotógrafo, tá? Tem fotógrafos que já evoluíram para trabalhar com isso. Chega e começa a colocar pose. E que nem uma bonequinha Barbie.
arruma aqui o joelho, arruma aqui não sei o que, não sei o Gente, que que lá. loucura. Tá bonitinho. Aí tem uma outra pessoa aqui que faz o look 3D, que costura digitalmente a roupa, fala, ó, tá pronta a roupa, beleza. Eu pego essa roupa e coloco nessa Barbiezinha aqui. E aí a produção vai acontecendo digitalmente. É bem maluco, assim, né? Mas é igual ao mundo físico, assim. Acho que vai evoluindo também, né? Acho que ainda é muito recente, né, Kaire? Né? Até eu ia te fazer uma pergunta, você falou em algum momento da Renner, acho que das 5 empresas no mundo, né, que estavam mais evoluídas nessa questão de coleções digitais. O que tu vê, assim, que está acontecendo, assim, fora no mundo? Alguma coisa diferente? Ou também, né, algum outro destaque, alguma outra coisa que está sendo feita? Com certeza. Fora em relação a coleções digitais, a gente tem a PVH ali da Tommy, eu sempre travo Tommy pra falar. Hilfiger. Isso, o sobrenome. Calvin Klein. Eles foram os pioneiros nesse tipo de assunto, né? A gente olhou muito para eles nessa construção. Eles também estão num trabalho árduo, eu quero dizer assim, de positivo, sabe? De testar, errar, de como a gente vai fazer essas digitalizações. Mas a Nike, a Adidas, tava até vendo uma notícia agora de várias marcas de luxo que também fazem muitas experiências diferentes. Então eles desenvolvem roupas para jogos. Olha que incrível, assim, né? Já transcenderam desenvolvendo esse tipo de looks, né? Digitais. Eles estão muito conectados também com esses NFTs, assim, né? Que como que a gente pode olhar o look, né? Então, como a gente pode olhar uma coleção de peça, não precisa ser coleção digital, mas pode ser coleção física, mas que ela destrave benefícios e experiências exclusivas, né? Então, eles vão unindo essas tecnologias para a sua roupa não é mais uma roupa só. Essa roupa te permite ir num evento, numa palestra, ir num show, viver coisas icônicas, né? Então, esse mundo na moda de luxo, eles estão muito à frente em ser, assim, abertos em testar as possibilidades. Isso é bem maravilhoso, assim, né? Aqui no Brasil, a gente tem muito a Reserva fazendo ações interessantes, né? Ela tem a Reserva X, que é uma divisão deles que é baseada em NFT. Então, você compra uma arte digital deles, e aí você começa a fazer parte de um clube de pessoas que tem palestras exclusivas, né? Eles até recentemente lançaram um tênis que você compra esse tênis e aí você pode deixar guardado ele para que quando se valorizar você poder revender esse tênis, né? Então tem muitas experiências bem assim, disruptivas no modo que a gente olha a roupa, né? Como que a gente pode olhar ela para ser além do que a roupa que a gente vai vestir, às vezes nunca mais trabalhar. Outros assim. exercícios, né? Outras experiências. Muito legal. Sempre maravilhoso, né? Querer falar contigo, e aqui uma dá aula, vontade, né? não que dá vontade de querer saber mais. Sim, sempre muito bom. A gente tem que encerrar. Só uma perguntinha. Vai lá, Ju, vai lá. Pensando nisso, pensando nas universidades, eu estava até vendo aqui, pensando nesse futuro em relação a levar esse ensino para as universidades, né? Tem algum movimento? A moda, as universidades de moda, eu acho que precisariam muito também olhar para esse lado, outras universidades também olhar vários setores, pensar como a tecnologia, como o digital pode ser adaptado, né? Existe esse exercício? Existe essa ideia? Tem o Senai aqui de São Paulo que está avançando bastante em trazer esse conteúdo digital para os alunos. Estão bem evoluindo. Tem o Senai C-Ticket. Que é no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né? Na verdade, é o Senac, tá? Aqui no Brasil, não. Aqui em São Paulo, é aquela pessoa, mora em São Paulo, acho que é o Brasil. Mas o C-Ticket é no Rio de Janeiro? O C-Ticket no Rio de Janeiro. Né? Se não me engano, eles já estão tendo cursos de 3D. O Senac de São Paulo também já está para abrir. Mas acho que o mais importante para as universidades é unir os cursos, né? Então,
se tem curso de moda, curso de game, computação gráfica, fazer o máximo de exercícios para que esses alunos se conversem e trabalhem em conjunto. Não necessariamente precisa ter Agora, porque é desafiador olhar para tudo, tem uma investimentos, cadeira etc. específica, Não precisa ter uma cadeira específica, mas como eu faço para o meu aluno de moda fazer um trabalho de game, com designer gráfico, e com certeza vão vir coisas maravilhosas, porque às vezes a gente quer seguir, né, uma regrinha, né, tipo, coleções digitais, né, porque muitas empresas estão fazendo, se provou, realidades aumentadas, mas isso é o que foi construído, está sendo construído, mas são coisas que já fizeram. Mas quem é que vai realmente construir esses futuros são esses alunos, né? Então, se a gente deixa eles trabalhando lá, criando, vão surgir coisas que... Estimulando esse processo. Vão estimulando, vão surgir ótimas coisas, assim. Maravilha. Muito legal. Delícia. E aí, pro final, a gente queria uma dica, né, do Kairê, assim, livro, um podcast, ou alguém também para seguir, alguma coisa interessante que tu acha queira compartilhar com a gente. Bom, ampliar nossos desafiador, assim, eu posso sugerir me desconectarem comigo nas redes sociais. Eu sempre compartilho muitos conteúdos lá legais. Kairê. Mas acho que o mais importante é isso, assim, se conectem com seus colegas de outras áreas diferentes, de engenharia, cara, o que você está fazendo? Que se é de arquitetura, ou enfim, se conecte, se interesse, porque independente, assim, de quem você for seguir para pegar as referências, o mais importante é o que está em volta de ti, porque é dali que saem as coisas, sabe? Acho que é uma... Legal, Kairê, a gente vai passar, né, teu contato, eu sei que traz bastante conteúdo ali nas redes sociais, assim, acho que é muito legal esse compartilhamento. E aí, né, Ju, te agradecer demais, foi muito bom, muito bom. Uma aula, uma delícia, principalmente porque você veio pra moda. Isso aí. Obrigado, eu que agradeço. Kairê na moda. Eu que agradeço, é uma honra estar com vocês aqui e um grande prazer, podem contar sempre comigo. Obrigada. Tá, obrigada.